Seja muito bem-vindo ao podcast da Concordo. Olha só, viu? É o nosso primeiro aqui, mas será o primeiro de muitos. Prazer, meu nome é Bruno Meira, sou um dos sócios da Concordo, agência de marketing, Concordo Contabilidade, e tem um oferecimento de Strava Contador, que é o meu evento, onde eu ensino contadores marketing. Olha só que legal. E hoje nós iremos trazer um tema bem legal, falando sobre reforma tributária, e hoje eu não estou sozinho. Tô com meu sócio, Elivando. Elivando, se apresente. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Elivando, eu sou um dos sócios da Concordo Contabilidade. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje iremos falar aqui de um tema super relevante, que é a reforma tributária, que eu tenho certeza que é um ponto aí de diversas descobertas para vários empresários. É um ponto que gera muitas dúvidas, então é nada mais justo do que trazer especialistas aqui para trazer alguns insights para vocês também. Então, fiquem à vontade aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Maravilha! E hoje nós não estamos sozinhos. Eu tô com meu braço direito, um advogado tributarista, Hugo César. Hugo, se apresente para nós e conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou Hugo César, sou advogado de direito tributário do escritório Coelho de Paula e Jacobini Advogados. Eu advogo no direito tributário há mais de 25 anos, sou especialista no assunto, tenho pós-graduação nisso aí e venho acompanhando a reforma tributária desde o início, do início das conversas, até porque tem aí uma área de bastante interesse para a gente, muitas oportunidades, e é isso. Maravilha! Obrigado pela sua participação e também eu estou com ele, Renato Barbosa, autor, olha só, deste livro. Olha só, Tributos no Brasil e a Reforma Tributária, Desafios, Perspectivas e a Tecnologia. Renato, obrigado pela sua presença, se apresente. Legal, Bruno. Obrigado você, né? E o Vando aí pelo convite. Hugo também, a gente vai compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? E novidades aí sobre a reforma tributária. Então, eu sou, como formado aí em formação, né? Contador, né? Então, fiz técnico em contabilidade, depois me graduei em ciências contábeis, tenho o CRC de contador, fiz uma pós-graduação em Direito e Processo Tributário também, pela Escola Paulista de Direito. Estou aí na minha 4ª graduação, uma universidade americana chamada Brigham Young University, um curso aí de Business Management. E atuei, né, como carreira aí nas principais empresas de auditoria e consultoria aqui do Brasil e no mundo, né? Então passei pela BDO, Grant Thornton, PKF e há 5 anos aí eu estou aí na liderança, né, do escritório Tax Conta, é um escritório de consultoria tributária, contabilidade, né? E tem um outro negócio também voltado à reforma tributária que se chama Achat TaxTech. Então o nome já diz, já denuncia, uma TaxTech voltada para produtos, né? E ferramentas da reforma tributária. E tem esse livro aqui, né? Que você já deu um spoiler aí sobre ele. Acho que traz ali um panorama, né? Das mudanças aí principais que tivemos e estamos tendo e vamos ter na reforma tributária. É isso, Bruno. Obrigado pelo convite e vamos lá. Maravilha, maravilha. Vamos deixar um link aqui na descrição para a galera que Claro, quiser adquirir com teu certeza, livro. com Então, certeza. simbora, ó. Eu vou fazer uma pergunta começando aqui com o Hugo, mas antes, enquanto isso, Renato, vai dando seu autógrafo aqui no Obrigado. meu livro aqui. Maravilha. Hugo, vamos começar com a primeira pergunta aí. O que é a reforma tributária? Começa aí falando um pouquinho o que é sobre. Eu tenho comentado e tenho falado muito que agora a gente já não pode se permitir mais em falar em reforma tributária, a gente tem que falar em nova realidade tributária. A reforma praticamente acabou, é claro, falta ainda algumas regulamentações, alguns ajustes, muita coisa vai acontecer, tem um período de transição, mas na prática a gente está mudando o modelo de tributação no Brasil. A gente está saindo de uma tributação na produção para começar a tributar o consumo. A ideia é muito boa, eu sou uma das pessoas que defende essa questão da reforma tributária, a ideia é bem interessante, a gente tem aí um ganho de qualidade quando você tem a tributação no consumo e não na produção, permite que as empresas brasileiras passem a ser mais competitivas. É claro que a gente não vai ser, com essa reforma, competitiva a nível de competir com a China, por exemplo, mas pelo menos a gente vai se tornar mais competitivo minimamente aqui com os países da América Latina, né? Hoje a gente não consegue competir nem com os nossos vizinhos, nossos carros são feitos na Argentina e no México.
Há algumas décadas atrás, o maior polo de produção de veículos da América Latina era o Brasil. Então, essa reforma, ela tem o propósito de levar a tributação para um lugar que não prejudique a competição global. E isso é muito interessante, né? E ela foi feita com uma ideia de simplificação, que é usar o IVA, que é o imposto sobre valor agregado, que existe aí na grande maioria dos países do mundo. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente não conseguiu fazer isso com um imposto só, e não é por uma razão técnica ou jurídica, é por uma razão política, né? Os estados e os municípios não confiam em deixar tudo na mão do governo federal, e a gente acabou tendo que dividir o IVA em dois tributos diferentes, uma contribuição e um imposto, né? Então, o ente federativo, a União, ficou com as contribuições, né, que seria o PIS e o COFINS, e os entes federativos e os municípios ficaram com o IBS, que é o imposto que vai vir. A composição entre IBS e ICBS, a contribuição e o imposto, é o nosso IVA dual, né, que é a pequena jabuticaba brasileira aí, né? A gente sempre tem que inovar, né, nas questões tributárias. Mas, basicamente, a reforma tributária é isso, é uma mudança de modelo, com uma substituição de alguns impostos que a gente tinha por impostos de tributos e contribuições diferentes, que tem um foco na não cumulatividade, que é uma coisa muito boa, né? Mas que ela vai impactar sobremaneira o negócio, muito mais do que propriamente o tributo. A gente tem que considerar, e as empresas precisam considerar, que o que a reforma tributária vai exigir é um esforço de melhor competição, melhor precificação, melhor logística, melhor estrutura interna, para que aí sim você consiga obter algum ganho, alguma vantagem com as mudanças que vêm na legislação. Maravilha, maravilha. Eu vou fazer uma pergunta, aproveitando aí essa questão de IVA, só o Brasil tem, então tem coisas que o Brasil gosta de ser protagonista, né? Ou em cobrar mais impostos, ou esse IVA dual aí que nós teremos. Mas aí, Renato, queria ver, com a reforma tributária, realmente vai ser mais simples? Vamos gastar menos horas aí ao tratar de reforma tributária nas empresas, sendo nós como contadores, as empresas ao nos contratarem, ter aí a contabilidade interna? Nos conte mais um pouquinho. Essa pergunta, Bruno, é interessante, né? O Brasil hoje, na realidade, por mês, um escritório aí de contabilidade, né, que faz o processamento das informações aí fiscais e contábeis, ele gasta em média de 2 a 3 mil horas para cumprir aí todas as obrigações acessórias, né? Isso pensando aí em 12 meses acumulados, né? Então, já dá para pensar aí na dimensão da burocracia que a gente vive, né? Então, a reforma tributária, ela veio aí com esse intuito. Acho que o Hugo deu um belo resumo ali, né? Dessa questão do IVA, que é a questão dessa unificação, né? De tributos, porque hoje a gente fala de unificação, o Simples Nacional, ele já tem uma unificação aí, né? Basicamente de 5 tributos. Então, o Ministério da Economia, né? Os governos aí estaduais, federais, vieram aí estudando aí há quase 30 anos esse tema, que é a reforma tributária, pensando em facilitar. E eu, assim, humildemente, né, vejo que, na realidade, essa unificação, eu diria aí, né, teria o PIS e COFINS, que se transformou na CBS, e teria o ISS e o ICMS, que se transformou no IBS, né? Então, CBS e IBS. E o IS, que seria o quinto, né? Seletivo. Seria o quinto, que seria o imposto seletivo, acho que a gente vai falar um pouquinho também. Então, pensando nessa unificação de 5 tributos, né? Eu entendo que a complexibilidade da transição desses tributos no Brasil, ele não facilitou imediatamente, né? Então, eu acho que é uma transformação que a gente vai ter no tempo. Ela se iniciou agora em 2026, né? Já iniciou. E vai até 2033. Então a gente tem uma curva aí, né? De aprendizado. Então, respondendo a sua pergunta, na minha posição e opinião, não, né? Então, inicialmente, as empresas vão ser afetadas, as pessoas físicas vão ser afetadas,
E empresas que não tiverem preparadas e com uma boa contabilidade, né, com uma boa estrutura, com bons consultores, elas vão aí ficar para trás e vão ter prejuízos financeiros. Então, é mais ou menos isso aí que vai acontecer. E o que a gente vem observando, né, principalmente nos nossos clientes, a gente tem clientes aqui no Brasil e clientes também na América Latina, né, querendo vir para o Brasil e investir no Brasil, é uma dificuldade, às vezes, em explicar, por exemplo, para um americano, né, ou para o Chile aqui, tão próximo, sobre esse volume de tributos que a gente vê no Brasil. Então, a reforma tributária, ela pegou um pedaço, né, desses tributos, que o Hugo falou bem, que é sobre o consumo, né? Mas a mudança da renda, ela não aconteceu. Nós tivemos algumas leis que mudaram o conceito de tributação de renda e distribuição, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho, já estou dando um spoiler aí, mas respondendo sua pergunta, eu acho que trouxe aí complexibilidade para o mercado brasileiro. Se me permite, Renato, eu concordo plenamente com você. No curto prazo não vai haver facilitação, não vai melhorar a quantidade de horas que a gente se dedica para as obrigações acessórias. Talvez no futuro, pós esse período de transição, pode ter até uma melhora, ou a tendência é que tenha uma melhora, mas como ainda falta muita coisa para regulamentar e muitas coisas vão se acomodar e problemas vão surgir, né, para serem resolvidos aí nesse período de transição, então não dá nem para ter essa certeza de que lá depois de 2033 as coisas vão estar mais fáceis, mas ainda assim, eu acho que se melhorar, vai deslocar a energia que você tem ali hoje, né, só no fiscal, no contas a pagar, digamos assim, para a compras a fazer, porque a gente vai ter que começar a pensar onde é que vai comprar, entender quem é que vai financeiramente vai ser mais interessante, teu fornecedor que vai te ser mais interessante, a cadeia logística inteira que você vai fazer para ter uma vantagem tributária. Então, hoje a gente se preocupa muito com a saída, a gente vai passar a se preocupar com a entrada, então acho que só vai deslocar o tempo e a energia, em vez de gastar aqui. Hoje o compras não precisa saber de benefício fiscal, de economia fiscal. No futuro vai ser obrigatório. Não tem alternativa a não ser entender isso. Acho que vale a gente comentar também, né, e até falando um pouquinho sobre o último destrava, né, que o Hugo comentou ali para contadores, né, que o contador que não inovar, ele vai ficar para trás. Então é o momento da gente se unir, principalmente também com pessoas, advogados de direito trabalhista, né, e eu já vejo isso acontecendo aqui, inclusive, mas acho que vale a gente tentar entender o porquê que o contador que não se inovar, ele vai ficar para trás, e agora a gente tem um olhar um pouco mais crítico para contratos, né? Então, por que que o contador ele teria que ser mais consultivo nesse quesito? Eu gostaria, Hugo, que você comentasse, pensando na visão do empresário, onde que ele tem que se preocupar quando o assunto é contrato, por exemplo, né? Porque agora o contador ele não vai mais tirar pedido, ele literalmente tem que ser o cara consultivo que vai trazer solução, que vai colocar dinheiro no seu bolso. Mas como que isso aconteceria na prática? Eu tenho uma visão, mas eu estou bem confortável para dizer aqui, porque pelo perfil da TaxConte, o perfil da Concordo, eu estou bem tranquilo em dizer isso, né? Mas eu tenho uma visão que é um pouco apocalíptica pro contador, com o perfil que predomina hoje, não é o perfil das empresas de vocês, mas eu quero que isso sirva de alerta, porque eu tenho certeza que a contabilidade histórica registradora, ela vai desaparecer no curtíssimo espaço de tempo, tá? Não vai chegar a 2033. Eu costumo dizer, quando eu falo isso para as pessoas que não entendem muito, para o empresário, né? Quando eu me dirijo ao empresário, eu costumo dizer para ele assim: hoje a gente declara e a Receita confere. Em 2027, a Receita vai lançar e você vai contestar se puder. Tá? É isso que vai acontecer. Eu enxergo dessa forma o futuro da contabilidade pós-reforma tributária. A contabilidade histórica registradora vai ser substituída pela inteligência artificial, vai ser substituída pelos softwares, porque isso a Receita vai trazer
pronto para a gente, o split payment vai fazer automaticamente em tempo real. O que vai ser exigido do contador é que ele mude de patamar, ele vai deixar de ser um registrador do passado para ser um consultor do futuro. Ele vai ter que entregar uma contabilidade preditiva. Então, quando o empresário for procurar uma contabilidade, ele vai querer saber, tá, eu tenho esse produto, qual é a cadeia logística mais eficiente? Quais são os fornecedores que vão me trazer maior benefício financeiro, considerando a carga tributária e o crédito tributário que eles vão poder me entregar? Então, essa vai passar a ser uma função do contador. O contador vai apoiar o empresário até na precificação do produto dele. Decidir qual é o melhor regime tributário, decidir se o simples vai ser por dentro ou por fora, isso passa a ser uma cobrança que o mercado vai fazer das contabilidades. Então, o meu recado, né, que eu, como você falou, a mensagem que eu deixei lá para o pessoal que participou do Destrava é essa. Como o tempo agora já é escasso, já está muito em cima, o ideal é que vocês façam parceria com quem pode entregar esse produto dentro da empresa de vocês. Então, a empresa de vocês tem que ter um profissional ou um parceiro para entregar essa solução que o mercado vai exigir, que é uma contabilidade preditiva estratégica. E a gente já entra num assunto um pouco mais polêmico, né, em relação a diminuir os contadores nas empresas, né, que foi uma declaração feita publicamente por uma pessoa pública, exposta politicamente, que disse que irá reduzir os contadores nas empresas. E aí eu já vejo duas vertentes: o contador que não será o contador consultivo, que é aquele que não vai trazer soluções, e também por conta da questão do IVA, né? Então a gente vai, acredito que deva diminuir a carga horária de honorários com tributos, né? Pelo menos essa é a ideia com a reforma tributária, acredito eu. Então, assim, realmente, o contador que não se reinventar, não colocar dinheiro no bolso do cliente, vai ficar para trás. E, assim, eu já tenho percebido isso, inclusive, com os nossos clientes, né? Tem clientes que têm contador que está buscando serviço de consultoria, análise tributária, para tentar entender o cenário dele. Então, quando fala de reforma tributária, eu falo, o que você já viu até agora sobre reforma tributária? Ele fala, poxa, nada ainda, eu não consegui entender o que está acontecendo, o que eu preciso fazer, eu sou de e-commerce, eu tenho ou não que colocar IBS, CBS nas notas fiscais, o que eu preciso fazer, já não sabe se está fazendo da maneira correta, né? Então, eu vejo que esse impacto está sendo brutal nesse quesito consultivo com os clientes, né? E eu já pulo para a parte aqui das notas fiscais também, na parte aqui de e-commerce, né? E aí eu direciono aqui ao Renato, o que você tem percebido, principalmente com a sua empresa de tecnologia, né? Em relação à adaptação das notas fiscais, XML, essas coisas. Então, tem tido muita dificuldade lá. Como que tá esse cenário com seus clientes ali de notas fiscais, que emitem notas fiscais de venda, né? Como que você tem reagido a essa situação? É muito legal, Wanda, sua pergunta, né? Porque quando a gente observa, né, o produto, né, o item nota fiscal ela é uma obrigação acessória, né? Então existe a obrigação acessória, que são as declarações e documentos fiscais, e as obrigações principais, que são os pagamentos dos tributos. Então, a gente tem alguns clientes aí do setor de marketplace, né? Atuantes aí muito fortes no Brasil, né? E inclusive hoje eu fiz uma reunião com um deles, que possui 20 CNPJs, né? No Brasil, e 10 desses CNPJs estão vindo para nós justamente por conta dessa consultoria que a gente passou a oferecer, iniciando agora a reforma tributária em janeiro de 2026. Então, o pessoal às vezes confunde um pouco o início da reforma tributária, a lei, a publicação, né, da emenda à Constituição, foi a 132 lá em 2023, em dezembro, né? A regulamentação, que foi a lei complementar 214, né? Isso. De 2000, agora, e 25. Então a gente ficou um ano aí para sair uma LC. E agora, semana passada, dia 29, o comitê gestor do IBS, que é o que está aí regulamentando as normas, publicou de fato o regulamento do IBS, da CBS, aí, com mais de 200 páginas, né? Trazendo aí
como isso será feito. Então, em janeiro agora de 2026, a gente passou aí por alguns apuros, né? Principalmente com os clientes de notas fiscais de serviços prestados. Por quê? Começou um padrão nacional federal, né? De emissão de documentos fiscais. Então, quando a gente pensa nível Brasil, são mais de 5.300 municípios no Brasil e o radar da Receita Federal, né, é que todos esses municípios, conforme a lei, deveriam aí migrar para esse padrão federal. Então a gente teve uma série de problemas de clientes que não conseguiam emitir a nota fiscal, mas não pelo conhecimento da emissão do documento, mas sim pela geração que o sistema da prefeitura de alguns municípios ainda mantém um padrão, né, de tecnologia para emissão, e outros já começaram a aderir ao padrão federal. Então, isso foi um problemaço, eu diria, no dia ali 1º, 2º de janeiro de 2026. Então, começou. Eu mesmo fui pessoalmente na prefeitura, né, onde fica o nosso escritório, aqui no ABC, em São Paulo, em Santo André. Fui falar diretamente com os secretários, né, e com o pessoal do desenvolvimento ali do produto que emite nota fiscal. E ninguém sabia me responder o que estava acontecendo, porque as empresas, inclusive nosso escritório, não estava conseguindo emitir as notas fiscais. Por um problema de informação da tecnologia. Por que esse problema, Vandô? Passou a ser obrigatório, entre aspas, né? Que já mudou, já deixou de ser obrigatório, informar o IBS e o CBS na nota fiscal. Seja de prestação de serviço, seja de venda de mercadoria, né, através do DANF ou da nota fiscal do consumidor. Então, as empresas de prestação de serviço sofreram aí nos primeiros dias do ano, mas gradualmente passou a ser algo mais normal. São Paulo, por exemplo, né, que a gente centraliza aqui o PIB do Brasil em São Paulo não aderiu ao padrão federal, né? Então, as empresas, quando vão emitir a nota fiscal de serviço prestada aqui em São Paulo, visualizam ainda aquele layout antigo, né? E aí aparece lá os campos de destaque do IBS e da CBS e do ISS e dos tributos federais. Ora, então antes, se a gente visualizava 5 tributos, agora a gente vê 7, né? Então a gente vai ter um acompanhamento aí, isso eu tô falando de prestação de serviço, né? Então quando a gente vai para a mercadoria, aí eu diria que o buraco é um pouco mais embaixo, porque junto uma série de incorreções que eu sempre costumo dizer, de CFOP, de CST, né? E aí quando você especifica um setor, você vai para questões setoriais, existem regimes especiais, reduções de base de cálculo. Então todas essas questões específicas setoriais trazem ali um problema. Eu tive, acho que os clientes que a gente tem no escritório, muitos da América Latina, e um deles com matriz na França, né? Então tem uma auditoria constante, né? A gente acompanha os processos tanto de auditoria interna quanto da externa. E esse cliente me mandou a nota fiscal dele com o IBS e CBS destacado em novembro. Esse foi o único cliente nosso que mandou em novembro por conta do compliance das empresas da Europa, né? Então a gente teve um case em vários clientes e os outros a gente começou a instruir de como fazer, né? Esse ano de 2026 e já planejar para 27, porque eu acho que o Hugo colocou muito bem a questão contratual, né? Então, a questão dos contratos, a própria Receita Federal divulgou uma notícia, né, sobre a importância das empresas avaliarem os seus contratos, tanto com clientes para fins de receita, quanto para fornecedores, né, para fins de despesa, justamente já para negociar preço, devido a essa transição de alíquota que vai começar a partir de janeiro de 2027, que vai ser o recolhimento da obrigação principal, que é de fato o pagamento do tributo, né? E trago um parênteses aqui para o setor de locação, né? Locação, né? A gente fala que sempre tinha ali uma discussão tributária, né? Sobre o entendimento se tinha ISS, se tinha ICMS. E agora, a partir de 1º de agosto, as empresas de locação, né, seja de veículos, seja de imóveis, o termo locação, né, ele é muito abrangente, passarão a ser obrigadas a emitir documentos fiscais
notas fiscais, né? Que antes era através de fatura. Então a gente entra num cenário aí realmente inovador e a tecnologia associada a isso ela é fundamental, né? A importância de ter sistemas que fazem a geração da nota fiscal, os escritórios, né, de contabilidade, nós aqui somos parceiros de negócio com a Concordo, né? Então temos clientes aí em comuns, né, e troca de serviços constantes, né? A gente vê, né, a dificuldade ali do pequeno, né, eu diria um microempreendedor, a empresa de pequeno porte que quer ali se manter no Simples Nacional, ou às vezes o MEI que quer desenvolver um negócio, né, ele percebe a dificuldade que é, né, de desenvolver o seu negócio, e aí quando ele volta para o cenário administrativo, ele se depara com a burocracia do Brasil, né? O Brasil num ranking aí de países aí com a maior arrecadação e a maior nível de burocracia, né? O Brasil está ranqueado lá no país número 30, né? Do primeiro ao 30, o Brasil aí está classificado pela OCDE, com os países aí mais burocráticos em relação a tributos, informações, enfim. É um desafio, viu, Vandô? Maravilha. Então, quero aproveitar aqui e falar do nosso patrocinador desse podcast, Village. A Village Marcas e Patentes te ajuda a proteger o bem mais importante da sua empresa, a sua marca. O registro de marca é a única maneira de garantir que a sua marca seja realmente sua. Não adianta ter o domínio ou o arroba do seu Instagram se sua marca não for registrada. Conte com a Village Marcas e Patentes para isso. Empresa certificada pelo ISO 9001, que atesta a excelência do serviço prestado. Mais informações vou deixar aqui na descrição da Village Marcas e Patentes. E eu quero emendar numa pergunta aqui. Vamos subir o nível? Bora. Bora subir o nível? Olha, tem uma coisa chamada benefícios fiscais. Uma coisa que eu gosto muito e que eu via muito que as pessoas iam para Barueri, ao invés de abrir empresa aqui em São Paulo. Aí a importação vai para Itajaí. Reforma tributária. Acabou, vai ser, comprou de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá tudo certo? E aí eu queria um comentário seu, as empresas vão vir tudo para São Paulo, já que não tem benefício fiscal em outros estados? Então é melhor vir para São Paulo, né, que é onde concentra maior negócio. Comenta aí, Hugo, depois Renato, depois Vando complementa. Você, como a gente vai os três responder, eu vou ser bem sintético na minha colocação, mas a resposta é, na minha opinião, vai acabar em termos, vai reduzir bastante, mas acabar definitivamente não, porque a gente ainda vai ter os benefícios regionais, incentivos regionais. Mas a questão é que ela vai passar a ser menos relevante, mesmo que sobrar as que eventualmente tiverem, os benefícios que eventualmente tiverem, vão passar a ser menos relevante do que a economia na cadeia de produção. A cadeia de produção ela vai ser fundamental. Então, a infraestrutura e a logística que os estados vão oferecer é que vai definir se você vai ficar lá na Bahia ou se você vai vir aqui para São Paulo. Aí você pode pensar, tá, mas aí então todo mundo vai vir para São Paulo, aqui a infraestrutura é melhor. Não necessariamente, vai depender da tua cadeia produtiva, vai depender do produto que você faz, né? Se você está no agronegócio, você não vai vir para São Paulo. Não tem como, né? Não tem mais terra para plantar. Exato. Então, você vai continuar onde você está. Se você fez um investimento alto em infraestrutura, em tecnologia, em um site industrial que está perto de uma planta de escoamento, como o Porto, por exemplo, lá em Camaçari, não vai fazer sentido você sair da Bahia para vir para cá. O que vai determinar o ganho ou a mudança das empresas não é o ganho na cadeia produtiva, muito mais do que o benefício fiscal. Embora eles não serão extintos, eles vão diminuir significativamente, mas não serão extintos, tá? Maravilha. Renato, complemente aí. Essa daqui, para mim, é uma das melhores perguntas que eu tenho aqui hoje. Muito legal. Acho que o Hugo respondeu muito bem aqui, né? Obrigado. Esse ponto, né? Porque no Brasil, a questão vamos dizer, a guerra fiscal, principalmente a estadual no Brasil, a ideia foi que ela se cessasse lá em 2012 com a Resolução 13, né? A Resolução 13, lá em 2012, trouxe o quê? A previsão da guerra fiscal do ICMS, centralizando a alíquota a 4% para produtos importados
e a venda interestadual em qualquer estado do Brasil, salvo Zona Franca de Manaus, né? Que a gente fala que Zona Franca de Manaus, eu sempre falo aí nos bate-papos que é um outro país tributário, não é verdade? Exatamente. Então, eu diria aí que lá em 2012, aí ao Ministério da Economia, as fazendas, o CONFAS, né, que é o que centraliza aí as normas estaduais, já vinha aí com esses ajustes. E agora, com a reforma, quando a gente observa aí, né, essa questão, eu falei um item, né, que é a alíquota de 4%, que é a centralização para empresas que importam e vendem dentro do Brasil, né? E existem vários outros. Em Santa Catarina a gente tem, por exemplo, o tratamento tributário diferenciado, que é o TTD, né? Que reduz ali a 1% do ICMS na importação de qualquer país que venha para o Brasil. Renato, peraí. Explica melhor tudo que você tá falando aí. Dá uma traduzida para nós aqui. Não, legal, Bruno. É uma sopa de letrinhas, né? Então, o TTD, na verdade, que é o tratamento tributário diferenciado, é um regime especial específico em Santa Catarina. E no Brasil a gente tem diversos. Espírito Santo, por exemplo, a gente tem o Compete, né? No Nordeste, lá Pernambuco, a gente tem um Prodep. Então, todos eles com um único intuito, de que as empresas sejam estabelecidas nesses estados através de incentivos fiscais do ICMS. Ponto. É isso. Então, os estados prevêem aí esse tipo de benefício, né? Para que as empresas se instalem nesses estados, gerem emprego e gerem arrecadação de ICMS, né? Então, que aumente, de fato, a arrecadação. E com a reforma tributária, o Hugo colocou, realmente, né, gradativamente, os regimes especiais, eles vão se acabar por conta da centralização da arrecadação, especificamente do ICMS e do ISS, que será através do IBS. Maravilha. Vando, complementa para nós. Bom, senhores, trouxeram bastante coisas aqui interessantes sobre a reforma tributária, sobre a questão da competição aí em relação à guerra fiscal aqui nos estados, né? Então, assim, sobre a minha ótica, eu acredito que tende a diminuir, salvo a Zona Franca de Manaus, realmente, né? E aí, eu sei que a gente ainda tem um pouco mais de tempo aí para se beneficiar dos benefícios fiscais em Itajaí, por exemplo. Então, eu gostaria de entender, né, até quando que a gente ainda consegue se beneficiar desses impostos, e se as empresas tendem a ir para a Zona Franca de Manaus, uma vez que a ideia inicial era estar em Itajaí, e que a Zona Franca de Manaus agora, agora não, ela se manterá dentro dos benefícios fiscais. Como que seria para os empresários? Qual que seria a tendência? Sair de Itajaí para ir para a Zona Franca de Manaus, abrir empresas na Zona Franca de Manaus, deixar o centro de distribuição na Zona Franca de Manaus, por exemplo. Então, assim, até quando que a gente ainda pode se beneficiar e qual que seria a tendência nesse aspecto, né? Eu gostaria de ouvir do Hugo, né? Se puder explicar um pouquinho pra gente. Eu vou. Hugo, faz só uma gentileza. O que é a Zona Franca de Manaus? E continua sua resposta. A Zona Franca de Manaus é uma área beneficiada com imunidade constitucional, então ela tem uma proteção da Constituição brasileira para que as empresas que ali se instalem paguem uma carga tributária muito diferenciada. É aquilo que o Renato falou, é um país tributário à parte. Tá? Para quê? Para levar desenvolvimento, isso foi criado lá na Constituição em 88, isso era para levar desenvolvimento para o norte do país, que era uma região menos desenvolvida. Eu não acredito que vá criar uma corrida para a Zona Franca de Manaus. Não acredito que isso vá acontecer. Pode existir empresas que continuem fazendo sentido permanecer lá, pode ter empresas que agora com a mudança podem se beneficiar se transferindo para lá, mas eu entendo que como a gente tem que levar, como aquilo que eu falei no início, né, como a gente tem que levar em consideração a cadeia produtiva como um todo, a China é um excelente exemplo para a gente perceber isso, né? Por que eles são extremamente eficientes? Porque a cadeia produtiva está um do lado do outro. Eles são os vizinhos ali. O cara que faz o chip está do lado do que faz a placa, está do lado que faz o componente, está do lado que entrega o computador, que está do lado do porto que manda. Isso é que vai fazer a diferença. Então, levar uma empresa daqui para lá
pela diferença do incentivo fiscal, pela diferença da tributação, dificilmente vai fazer sentido. Tá? A despesa logística, o investimento que você vai ter que colocar, a infraestrutura, a carência e as dificuldades que o norte ainda tem em termos de infraestrutura, eu não consigo enxergar isso como opção. Me parece muito aquela pergunta que as pessoas fazem, às vezes, aí Paraguai, vamos levar para o Paraguai. É a mesma coisa. De fato, o Paraguai tem uma vantagem tributária significativamente melhor do que o Brasil. Mas é para todo mundo? Não é para todo mundo. Você precisa entender como que vai ser a tua cadeia logística lá, você tem que ter um investimento para que faça sentido, né? Você vai ter um ROI naquela operação ou não vai? Vai empatar o jogo? Só para empatar o jogo não faz sentido você fazer esse deslocamento todo, né? Então, a Zona Franca de Manaus, ela continua fazendo sentido para quem já está instalado lá. Pode ser que algumas empresas passem a enxergar a Zona Franca de Manaus, dependendo da cadeia produtiva, e se tiver conexão com aquelas empresas que já estão lá, então, por exemplo, tecnologia, pode ser que faça sentido, né? Porque ali a gente tem um polo industrial de tecnologia, com maquinários, pode ser a linha branca, que é o mais comum na Zona Franca. Tirando isso, eu não consigo enxergar. Aí é assim: planejamento tributário não é receita de bolo. Uhum. Você vai ter que analisar caso a caso, intencionalidade de cada empresa, como é que aquela empresa quer chegar, como que ela quer se posicionar, o tamanho que aquela empresa tem, e entender os caminhos que vão levar para entender onde é melhor ela estar ou não. Então, simplesmente pelo benefício fiscal, não vejo como uma regra, pelo menos, tá? Pode ser, dependendo do caso. Maravilha. Então a gente, ao menos em Itajaí, a gente ainda tem tempo de utilizar os benefícios fiscais de lá, né? E aí, não sei se o Renato conseguiria nos dizer até quando que a gente consegue utilizar esses benefícios fiscais ali em Itajaí, por exemplo. E em relação aos estados que irão acabar os benefícios fiscais, ou os impostos que serão, que deixarão de existir, a gente ainda consegue recuperar esses tributos pagos a mais do que a gente deveria, ainda temos tempo de utilizar esse tipo de crédito, como que a gente pode se preparar para o que está por vir e não deixar de recuperar o que a gente pagou a mais até aqui. Wando, assim, complementando, acho que o Hugo já praticamente deu a resposta aí da questão de Itajaí, né, que a gente fala de estado. Então, quando a gente fala Santa Catarina, tem vários municípios, Palhoça, Florianópolis, Itajaí, onde está o porto, né? Principalmente ali, onde tem o desembaraço aduaneiro, né? E os postos da Receita Federal que faz ali o processo desse desembaraço e fazem ali todo o procedimento da DUIMP, né? Que é a Declaração Única de Importação, e da DUI, né? Nos casos de documento de exportação. Ela tem até 2033 os estados para se adaptar. Então, gradualmente, um percentual definido na lei complementar e na emenda complementar, né? Que gradualmente os regimes especiais eles tendem a diminuir e a acabar com o intuito de unificação. Isso a gente falou do ICMS, pensando nos regimes especiais do ICMS. Existem os regimes especiais também do ISS, que gradualmente vão se acabar, né? E a guerra do ISS do município, por exemplo, a gente vê Barueri 2% aqui próximo, Osasco 2%, Santo André, lá onde eu estou, 2%, São Paulo 5%. Então a tendência é que isso acabe gradualmente e vire uma coisa só. Quando a gente vai para os tributos da União, também existem regimes especiais, como o drawback, como o recop, né? Drawback de isenção, suspensão, redução, então isso gera aí atrativos para tributos federais, que todos esses estão lá dentro, seja o IPI, seja o PIS e COFINS de importação, seja o II, que é o imposto de importação. Então, gradualmente, a tendência, né, é que isso aí acabe, e na própria emenda complementar, ele já renovou os benefícios da Zona Franca de Manaus, né? Zona Franca é uma zona ali, Roraima, Manaus, né? Tem toda ali a Rio Branco ali, né?
até 2073. Esse é o ano que está previsto já na emenda complementar. Então, até 2033 está garantido os benefícios da Zona Franca de Manaus. E aí você complementou ali, né, com uma pergunta sobre os créditos fiscais acumulados. Então, quando a gente fala de empresa comercial equiparada à indústria e industrial, essas empresas, então é um nicho, né? O colocou bem, eu acho que depende muito do setor de cada empresa. Planejamento tributário, um termo legal, não é uma receita de bolo, né? Que coloca aquela lá no forno e está pronto. Não, existem muitas variáveis e os créditos acumulados, pensando em empresas, e aí já num porte do lucro real, PIS e COFINS cumulativo e lucro não cumulativo, né? E PIS e COFINS e empresas do lucro presumido, PIS e COFINS cumulativo, essas empresas possuem créditos fiscais de ICMS ou de IPI, né? Dependendo do tipo de operação. E somente na do lucro real, que tem o PIS e COFINS não cumulativo, que possuem créditos acumulados de PIS e COFINS. Essas empresas deverão, né, até o final agora de 2026, fazer o levantamento desses números, elaborar um book, né, que a gente fala, com toda a evidência fiscal, documental, e registrar esses créditos até dezembro de 2026, para que trave e não perca os créditos do passado que no Código Tributário Nacional estão previstos nos últimos 5 anos. Então, para que não se perca esse volume de acumulado, eles devem estar registrados nas obrigações acessórias, seja lá no FD Contribuições para PIS e COFINS, seja lá no SPED do ICMS, para ICMS e para IPI, para que isso não se perca. Mas, Renato, em 2026, o que a gente vai ter? Aí a gente tem os créditos do IBS e do CBS, mas aí é um outro tema. Então, estamos aqui no meio do ano e eu acredito que a maioria dos empresários não sabem que eles precisam correr para garantir esses créditos ainda em 2026 para que consiga travar e, por fim, se beneficiar disso, né? Então, acho que é um assunto bem importante para que os empresários comecem a procurar consultores tributários, contadores que tragam esse tipo de solução para que eles consigam garantir esses créditos que ainda tem ali em cima da mesa, de maneira que ele consiga recuperar, então, um ponto de atenção. E aí você havia comentado há pouco sobre pequenas empresas, né? E aí eu insisto nessa questão do contrato. Ainda mais para as pequenas empresas que ainda tem um pouco de carência ali, entender o que está acontecendo, o contador ainda não informou em relação aos impostos por dentro e por fora, que eu acredito que tem muito a ver com a questão do contrato. Então, pensando aqui na ótica do empresário, do cara ali do Simples Nacional, por exemplo, o que ele precisa se atentar? Quando ele pega o contrato do prestador de serviço, do fornecedor, o que ele precisa ficar atento, já que pode ser que ele não tenha o amparo ali do contador para dar um direcionamento. Qual que é o primeiro passo ali? Eu peguei o contrato ali do meu fornecedor, do meu prestador de serviço, o que eu tenho que prestar atenção para que eu não tenha nenhum ônus futuro na reforma tributária? Acho que são vários, né? Eu acho que o pequeno aí, empresário, o médio empresário, né? Geralmente tem a área jurídica terceirizada, né? Então, por ele não ter uma área jurídica interna, né? Até por conta de investimentos, né? Que eu falo que a área jurídica é um investimento, sim, e é benéfica às empresas. Tem que se atentar não só na questão do preço, mas na questão do prazo do contrato. Então, contratos aí, o prazo de validade do contrato, o preço acordado, né? Se está ali contemplando ou não os tributos, que às vezes na letrinha pequena ou lá no rodapé está escrito tributos não inclusos, né? E muitas das vezes, quando chega a nota fiscal ou chega a entrega do serviço, ali tem um tributo agregado. E para 2027, né, agora em setembro de 2026, a gente tem nós, né, todos os contribuintes optantes do Simples Nacional, agora em 26, terão de 1 de setembro, né, a 30 de setembro para fazer o quê? A opção do regime do Simples Nacional para janeiro de 2027. Como assim, gente? Essa opção, ela era só lá em janeiro do ano que vem. Pois é.
Então, as empresas vão ter que optar em setembro se elas vão querer fazer a opção do IBS e do CBS pago a parte do Simples Nacional, segregado ou unificado. E isso pode ser desfeito em novembro. Mas como nós, as empresas, né, no geral, os clientes, os contribuintes, vão definir se fazem a unificação do tributo para 2027, se o próprio comitê gestor, né, se o próprio Ministério da Economia, pelos estudos que eu fiz, ainda eu não localizei a alíquota a ser utilizada. Não é isso, tem, Hugo? Renato. Hã? Ainda não tem. Não saiu, não é verdade? Então, se a gente não sabe nem a alíquota que a gente vai usar, como é que a gente vai exigir alguma coisa ou alguma informação num contrato? Mas, pegando aí o gancho da questão do contrato, Vando, é importantíssimo importantíssimo, né, que as empresas tenham, sim, formalização contratual, que é o que vai garantir ela aí em qualquer possível processo, né, litígio. Aí o Hugo pode até falar um pouquinho melhor do que eu sobre essa questão, né, Hugo? Na verdade, o que que acontece, Renato? Como ficou popularizado já, né, o simples por dentro e o simples por fora, tem uma regrinha, né, que virou uma máxima, que o simples por dentro vai ser para o B2C, o simples por fora vai ser para o B2B. Não necessariamente, e vai depender muito do faturamento, né? Se o seu faturamento é no B2B e no B2C, digamos por hipótese que seja muito aproximado ou 50-50. E aí? Você vai deixar de ser competitivo em um desses nichos de negócio para escolher o outro, né? Então, não é uma regrinha, vai depender de muita coisa, mas o fato é, o mercado vai acabar exigindo os contratos que favoreçam o crédito. Então, essa que é a realidade, né? O que a gente vai encontrar lá em novembro, quando a gente for meditar sobre a opção que a gente teve agora em setembro, às escuras, provavelmente, ou com uma definição em cima da hora, né? Vai ser isso. Nesse período fez sentido, eu paguei mais, eu paguei menos, é melhor eu trocar, é melhor eu pensar numa outra estratégia, eventualmente cingir o CNPJ para um nicho e para o outro nicho, como é que eu posso fazer isso? Então são várias perguntas que hoje nós ainda não temos a resposta porque falta a ferramenta. Então quando o cliente chega para mim, aí o que eu faço? Eu falei, então, o feeling é esse, mas eu não posso te garantir nada ainda. A gente precisa aguardar o comitê gestor apontar com firmeza o que a gente vai fazer, né? Se é uma diferença, às vezes, pequena, né, de alíquota, de repente compensa você segurar, porque você está prospectando uma mudança de nicho, ou você quer aumentar aquele nicho, o faturamento daquele nicho específico. Então, poxa, eu vou ficar sofrendo um pouquinho aqui, mas a tendência é que lá em novembro para mim já vai estar no break-even dessa operação. Então, na verdade, a gente esse ainda é um assunto que a gente ainda está tateando no escuro. Maravilha, vocês comentaram a respeito de fazer a escolha ali do Simples Nacional entre o dia 1 até o dia 30 de setembro, e aí eu me lembrei que outro dia eu estava vendo, inclusive alguns influencers comentando a respeito do lucro presumido ser um benefício fiscal. Não sei se vocês chegaram a ouvir alguma coisa a respeito disso, de que o lucro presumido seria quase que um benefício fiscal, seria um pouco mais regulamentado, teria alguns critérios para que a gente conseguisse optar pelo lucro presumido, que se eu não me engano deve ter sido a Lei Complementar 224 de 26 de dezembro, que saiu recente. Então enquanto todo mundo estava ali festejando o Natal, saiu essa lei complementar aí do lucro presumido ali de repente, e geraram dúvidas, né?
as empresas tendem a ir para o lucro real, como que a gente deve se preparar para isso, vendo esse cenário de escolhas entre lucro real ou lucro presumido. Eu falo isso porque tem amigos meus que trabalham com controladoria que já estão pensando nessa mudança de presumido para real. Eles já estão pensando lá em 2027 como que vai ser e fazendo estudos, fazendo cálculos para grandes empresas, inclusive, para analisar essa viabilidade de sair do presumido para o real, se de fato foi isso mesmo, lucro presumido ser um benefício fiscal. E aí, Renato, não sei se você tem escutado falar alguma coisa a respeito desse tema que me chamou bastante atenção, inclusive. Não, legal. Assim, teve algumas mudanças aí, né, ao fechar as janelas aí do ano de 2025, né? Uma delas foi essa questão aí que você colocou do lucro presumido, né, que na realidade passou a ter um adicional de alíquota, né, dentro do cálculo. Então, dependendo do setor, né, porque o lucro presumido, o que ele é? Ele é algo presumido, que presume-se que tenha o lucro até o limite da presunção. Então, a gente tem empresas de serviço, né, a presunção de 32, empresas de transporte, a presunção de 16, setor da saúde também, né? Aí tem o setor comercial e industrial, que a presunção já diminui para 8, né? Então, assim, o lucro presumido no Brasil, a gente vê alguns clientes que têm medo do lucro presumido, ou de sair do Simples Nacional e migrar para o lucro presumido. E existem aí outras empresas, né, no geral, que, na verdade, já querem optar pelo lucro real, né? Então a gente vê alguns comentários aí, o pessoal nas redes sociais falando muito sobre o prejuízo de se manter no lucro no Simples Nacional. Não comece sua empresa no Simples Nacional. Você está rasgando dinheiro. Então a gente precisa tomar O pessoal do cuidado. e-commerce mesmo já Pessoal, fala para pular para o já lucro real já. lucro real. Então eu tive num cliente ontem, inclusive, né, que a gente faz o planejamento tributário para os clientes sempre no final do ano. E por conta dessa mudança que teve, dessa presunção do lucro presumido, não foi só essa lei que trouxe mudanças no lucro presumido. Então, veja, quando a gente fala de reforma tributária, a gente fala de tributos do consumo. Mas o que o Ministério da Economia fez lá, né? O Haddad, junto com seus conselheiros, uma série de alterações na legislação do imposto de renda, né? Então, o imposto do consumo, ele é sobre a receita e o serviço. O imposto de renda, ele já diz, é renda. Então, o lucro presumido teve essa alteração, não é um regime especial, pelo contrário, a alíquota se elevou, né? E tem uma consideração aí sobre a questão de duas leis adicionais que trouxe a tributação dos dividendos. Então, pessoas físicas que começaram a fazer depósitos em suas contas acima de R$50 mil a partir de janeiro de 26 serão tributadas pelo imposto de renda. E, em contrapartida, as pessoas físicas que recebem em seus salários até o limite de R$5 mil passaram de ser tributadas na tabela progressiva. E uma atualização que saiu em 2023 e saiu uma consulta agora da Receita Federal é que aí as pessoas físicas do Brasil que possuem LLCs nos Estados Unidos passaram a ser tributadas no Brasil da distribuição de lucro nos Estados Unidos se não derem saída fiscal no Brasil. Então veja, é uma série de alterações que o Brasil trouxe para quê? Para equalizar a reforma tributária e equalizar a tributação sobre a renda. Então, quando a gente fala reforma tributária, não está incluso imposto de renda. Não é verdade, Hugo? Não deveria, né? Não deveria. É que na prática a gente sempre põe uma coisinha ali no meio para dar uma melhorada. Já que a gente está falando de tributo, né? Exato. Fora as questões todas políticas que Exato. envolvem essas medidas, etc. Assim, com relação ao lucro presumido, para mim ele continua sendo um regime tributário, não um benefício fiscal, tá? Com a reforma tributária, pode ter alguns setores que vão se beneficiar ou não de ir para o lucro real,
tá? Na verdade, quando você pensa no princípio da não cumulatividade, tudo aquilo que todas aquelas cadeias produtivas que vêm com nota fiscal, digamos assim, né, grosseiramente, mas que o elo antecedente da cadeia vai te fornecer crédito, tendem a valer a pena ir para o lucro real. Mas isso vai depender da cultura da empresa, da cultura do mercado, se tem, por exemplo, eu trabalho muito com o pessoal do audiovisual. É muito difícil a gente conseguir 100% de notas num trabalho de audiovisual. É quase impossível, tá? Quase impossível. Estou dando um exemplo de um setor. Então, esse setor vai se beneficiar de ir para o lucro real? Provavelmente não, né? Não vai conseguir Documentar. reduzir significativamente a base de cálculo através da documentação que eles não têm. Então, que vantagem? Então, assim, não vejo como um benefício fiscal, até como o Renato falou, a tendência é que tem até a aumento por causa dos adicionais, mas eu acho que, no fundo, a reforma tributária, do jeito que foi modelada, ela tende a levar todo mundo para esse caminho, porque como vai ter muito cruzamento de dado, né, é uma reforma de tecnologia dos dois lados, tanto do lado do contribuinte quanto do lado do ente tributante. E esse cruzamento de dados vai acabar permitindo que, eventualmente, empresas ou segmentos que não tenham essa cultura de documentar as operações acabem sendo forçadas ou documentadas a fórceps, né? Então, aí eu acho que, sim, no futuro, talvez, a tendência é que as empresas comecem a caminhar para o lucro real quando tiver esse cruzamento de dados aí significativamente importante para reduzir a base de cálculo ao ponto de que o lucro real passe a ser mais vantajoso tributariamente. Mas até lá, não, vejo como um regime que até tem uma tendência, nesse período, principalmente de adaptação da reforma, né? Tem uma tendência até de aumento, então não vejo como um benefício, não. Maravilha! Se você está acompanhando o nosso vídeo aqui, essa conversa e bate-papo sobre reforma tributária, e está gostando, com certeza, né? Então se inscreva no nosso canal, curte aqui esse vídeo. Isso vai ser um sinal para mim, para nós aqui da Concordo, continuarmos a fazer podcasts. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu quero falar aqui do nosso patrocinador desse episódio também, a Skyrocket Business English. É uma empresa de inglês corporativo focada em destravar a comunicação de profissionais no trabalho. O modelo deles é baseado em aulas de 30 minutos. Olha só, hein? De 3 a 4 vezes por semana, porque isso facilita a rotina, aumenta a consistência e garante o contato mais frequente com o idioma, que é o que realmente gera evolução. Vou deixar também as informações da Skyrocket aqui também na descrição. Renato, eu anotei uma coisinha aqui no seu livro que eu queria que você dividisse aqui conosco sobre cesta básica. Olha só, é algo que talvez muitos falam, mas temos muitos comércios, mercados, né, consumimos. Então, vou ler aqui um trecho que é bem rápido aqui, tá? Uma das novidades em relação a todas as versões já apresentadas deste assunto é que vem sendo tratado ao longo de décadas. É a isenção do IBS e da CBS sobre produtos de cesta básica nacional de alimentos e a ser definidas na lei complementar. Explique para nós aí o que é essa questão de cesta básica, né? Quais alimentos? E nos conte mais um pouquinho aí sobre essas questões. Legal. A cesta básica, na verdade, ela possui uma série de isenções, porque todo o produto, né, todo o item vendido que seja benéfico à saúde humana, ele tem benefício fiscal, justamente para que as pessoas possam consumir mais, né? E a cesta básica, ela, pelos seus itens compostos, né, itens básicos, arroz, feijão, óleo, fubá, né? Esses itens possuem aí, pelas indústrias, pelos produtores, os benefícios fiscais, né? E a reforma tributária, ela meio que já trouxe ali um entendimento similar ao que está previsto aí nas leis estaduais e federais, mas trouxe ali alguns adicionais, por exemplo, o cashback, né? Então, uma vez que
os produtos da cesta básica terão benefícios fiscais, a legislação aí está prevendo esse cashback. Na verdade, o nome já diz, né? Cash, dinheiro, back, volta. Então, dinheiro que volta ali para o contribuinte, algo similar, por exemplo, a premiação da nota fiscal paulista, né? Ou a nota fiscal paulistana aqui em São Paulo. Então, o município de São Paulo tem esse programa, vários outros municípios também têm esse programa, e os estados também, né? São Paulo, eu acho que é pioneiro na questão da nota fiscal paulista. Então, informar o seu CPF e receber uma parcela do crédito do tributo de volta na sua conta corrente do estado. Então, quem não tem, faça, né? Porque existe um desconto no IPVA, existem prêmios que a própria Secretaria da Fazenda premia, né? Então, a reforma tributária trouxe algo parecidinho, ela não poderia mudar muito esse conceito, né? Previsto já na legislação e focado ali na cesta básica, que são itens de consumo humano, né? Com reduções e benefícios, com cashback que voltarão ali para as pessoas físicas. Você comentou então sobre a parte do cupom fiscal, CPF na nota, que foi aquele auge quando começou e tudo mais. E eu gostaria até de comentar algo que alguns clientes meus, inclusive, já me perguntaram, né? Eu coloco CPF na nota fiscal paulista, o governo está sabendo o que eu estou consumindo. Então, cada vez que ele coloca o CPF dele numa compra, o governo sabe que ele está fazendo uma compra. Então, por exemplo, sei lá, o cara pediu para que a mãe dele colocasse o CPF dele na compra para gerar crédito para ele. O governo pode entender que ele está fazendo compras maiores do que ele de fato tem de renda, por exemplo. O cara, sei lá, ele tem uma renda de R$2.000 e ele pede para as pessoas colocarem o CPF no cupom fiscal na hora da compra, e aí foi, sei lá, somar no mês teve R$15.000 em compra. O governo pode entender que ele está comprando mais do que ele consegue, trazendo aqui para o português claro e dentro das dúvidas dos nossos clientes aqui no dia a dia. Sim, com certeza. O brasileiro, ele tem aquele hábito, né, de achar que tudo tem um jeitinho. Então, informar o CPF de alguém no meu lugar, né, para gerar despesa para a pessoa. A gente teve um contato de uma cliente hoje, que foi exatamente isso. Ela tem um consultório, né, de serviços de saúde, né, psicologia, e a paciente pediu para colocar o CPF na nota fiscal, não dela, e sim da filha, dizendo ali para o cliente que a filha que deveria ter a despesa para que no ano que vem ela pagasse menos imposto de renda. Então isso na realidade eu diria que é um risco. Por quê? A Receita Federal, né, ela já possui sistemas e tecnologia de ponta, né, e uma das melhores aí, inclusive em relação a alguns países, né? Se eu comparar com os Estados Unidos, por exemplo, a IRS, que é a International Revenue Service, que é a Receita Federal americana, ela faz as suas declarações via papel, formulário. E o Brasil não. O Brasil, a tecnologia da Receita Federal, associada à tecnologia da Serpro, que é administradora de tecnologia também associada à Receita Federal, já tem todos esses dados, já sabe. Então, existe uma declaração que se chama Decred de 2003, que qualquer informação via cartão de crédito, via débito, já é informada no CPF daquela pessoa desde 2003. Então, assim, isso é antigo, né? Então, às vezes as pessoas caem nessa, não vou informar o CPF, eu devo informar, não devo. Então, é muito particular de cada um, né? Os bens que a pessoa tem, o que ela declara para a Receita Federal. Ela é uma pessoa jurídica, ela recebe de pessoa física, ela é um MEI, né? Hoje em dia a gente vê muito as pessoas físicas, né, criando MEIs. Para quê? Para atender o iFood, por exemplo, aplicativos, né? Ou MEIs para atender aplicativos de Uber. Então, esse pessoal, né, ele precisa entender o seguinte: esses rendimentos que essas grandes empresas vão emitir para eles deverão ser declarados no seu imposto de renda, em conjunto com as declarações do MEI, né? E para a empresa, em conjunto com a declaração da DEFIS.
Então, respondendo sua pergunta, eu entendo que sim, é importante a informação no CPF, do CPF das pessoas para justificar o quanto ela recebe e o quanto ela paga. Ainda que ela não informe, né? A Receita Federal já tem essa informação e as pessoas entram numa rastreabilidade, né? Eu tive a oportunidade aí tenho, né, a oportunidade de ter alguns amigos na Receita Federal e na Secretaria da Fazenda, né? Inclusive, já fui concurseiro da Receita Federal. Então, eu acabei tendo que estudar alguns conceitos e algumas avaliações que a Receita Federal faz, e essa é uma delas, né? Cruzar o que a empresa paga para a pessoa, o que a pessoa informa na nota. Eu acho que é um erro, né? Principalmente quando as pessoas ou as empresas, né, os microempresários, às vezes querem informar. A gente teve um caso de uma empresa do Simples Nacional que informava lá o seu CPF, o CNPJ da empresa, na despesa de combustível, por exemplo. E falou, Renato, tá aqui meu imposto de renda, tá aqui a minha declaração da empresa, eu não quero pagar imposto. Eu vi aí em algum lugar aí na rede social que se eu pedir nota no meu CPF, eu não pago imposto. Olha que absurdo. Então, assim, é uma informação totalmente distorcida, né? Que empresas do lucro real entram num compliance mais obrigatório de informações fiscais, que sem evidência eu não tenho uma compensação. Sem evidência, eu não tenho uma tributação. E culturalmente, né, as pequenas e médias empresas, quando elas começarem a entender esse jogo, né, que eu diria, elas passariam aí a informar de fato, né, o seu CPF, o seu CNPJ aí nos cupons fiscais, né, que na verdade é um incentivo que o governo dá para as pessoas, inclusive, resgatarem isso. Eu faço uma brincadeira com meus clientes, Renato, que eu falo assim, as top 5 frases que o tributarista mais escuta. Eita, E qual tem é? uma que é sensacional, que é exatamente isso, né? Ah, doutor, mas na maquininha de cartão de crédito eu não declaro porque a Receita não pega. Ah, era no Pix. Esses dias era no Pix, né? Ah, não, vai no Pix mesmo. Vai no Pix Olha, eu mesmo. tenho um caso. Fala cinco. Pera, fala cinco. Qual é a cinco? Boa. E eu É. falo, mas vou contar um caso, só porque Conta como a aí. gente tava falando Conta aí. como a gente tá falando de pessoa física, eu vou falar que as pessoas jurídicas, né, reforçando o que o Renato falou também, as pessoas jurídicas também têm esse impacto do cruzamento de dados. Eu tinha um caso recente no escritório, onde a Receita Estadual, Renato, excluiu o contribuinte do Simples. Como assim? Você vai perguntar, pô, como assim? Como é que foi isso? A Receita Estadual, com informação do convênio com a Receita Federal, identificou antes da Receita Federal que a empresa não estava declarando o valor do cartão, né? Estava declarando só o Pix, vamos dizer assim. Não Uhum. estava declarando o cartão. E quando foi verificar, dava mais de 4.800.000. O limite do Simples O Nacional. limite do Simples Nacional. Então, a Receita Estadual excluiu o cliente. Olha, peraí, primeiro você vai aqui, agora eu sou. A comunicação delas é obrigatória, sob pena de prevaricação. Estou comunicando para a Receita Federal que você excedeu o limite. Então, numa fiscalização estadual, por conta de cruzamento de dados e convênio que as fazendas têm, a gente se deparou com uma situação de exclusão do Simples retroativo, tá? Retroativo. E aí, nesse caso especificamente, a gente está falando de 2024, então foi excluído em 2024, teve que retroagir e pagar como lucro presumido 25 e 26. Uau. Você imagina o tamanho do problema, né? Pequenininho. Tem Né? uma, eu vou contar uma só porque Faz parte. vocês são contadores, então a top 3 é assim. Meu contador falou que isso daqui não tem problema nenhum. Ah, não dá nada. Boa, não dá nada. Não dá nada. É isso. Vai, então, quais são as 5? Fala aí. Cinco Não, de tem que cabeça. elenca. Então tá bom. Bom, Tenta já elencar falei aí. 2 aí, né? Já falei no cartão de crédito a Receita não vê, já falei, o meu contador falou que não tem problema. A outra é... mas isso, eu sempre fiz isso e nunca Ótimo. deu problema. Essa é a Essa top é 1, clássica. assim, essa eu escuto todo. Mas eu sempre fiz isso, nunca deu problema. Exato. Né? E já foi 3.
4 quantas foi? Já perdi a conta aqui. Já foi Bom, várias. é isso aí. Tá. Lembrando da última aí, falta só mais Se uma. eu ficar devendo mais uma, depois eu conto. Maravilha, então. Então vamos falar aqui de mais um patrocinador do nosso podcast. A HSE trabalha com saúde e segurança do trabalho, apoiando empresas na parte de documentações, treinamentos e orientações técnicas. A ideia é ajudar o cliente a manter a empresa em conformidade com a legislação, mas de forma prática, com suporte próximo e olhando também para a prevenção e para o bem-estar dos colaboradores. Então, as informações também da HSE estarão aqui na descrição. Agora eu queria falar com o meu público leigo. Vou representar vocês, público leigo que está aqui, quer começar a empreender, que o primeiro passo de quem quer começar a empreender, que não sabe do seu faturamento, é o MEI. Olha só, o famoso MEI. Eu queria ver, Hugo, tem alguma novidade na reforma tributária para o MEI? Ou sempre foi assim e vai ser assim? Como é que você pensa aí? Na Fala, legislação, não. Na legislação não mudança. teve nenhuma alteração. Olha só, hein? Na legislação. Eita. Mas, como todo mercado vai reagir à tributação, e o MEI está lá na pontinha do mercado, o MEI também vai ter que se organizar, estruturar para poder fornecer as informações. Então, o MEI hoje, praticamente, né, é difícil emitir uma nota, mesmo que preste serviço para pessoa jurídica, tem lá a previsão, mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Agora vai mudar, né? As pessoas que contratarem um MEI vão querer, as pessoas jurídicas especialmente, vão querer isso daí, né? Então, o MEI também vai, de certo modo, ter que se profissionalizar, tá? Vai ter que deixar de ser uma conta autônoma, uma conta corrente autônoma, para se tornar, de fato, uma empresa individual. Mas, em termos de legislação, por enquanto, não temos nenhuma novidade. Em que sentido ele vai ter que se profissionalizar? Qual a linha de pensamento que ele tem que ter a partir de agora? Nesse sentido de entender, olha, o meu nicho de mercado, eu estou aqui nessa cadeia produtiva, essa cadeia produtiva vai me exigir isso, isso e isso aqui. Por exemplo, a emissão da nota fiscal, a regularização tributária, vou ter aqui, olha, eu estou regularizado, bonitinho, tenho a certidão em dia, que não é uma preocupação muito comum ao MEI, né? O MEI, em geral, ele uma vez por ano vai lá, quando muito, né? Presta a declaração e fica tudo por isso mesmo. A partir de agora, ele vai ser cobrado, o mercado vai cobrar ele de uma forma diferente, vai encarar ele não como um autônomo com uma conta corrente PJ, mas de fato como uma empresa com o CNPJ de verdade funcionando. E os créditos? Será que ele vai em algum momento barrar, em algum momento que alguma empresa fala, olha, preciso de crédito, não vou contratar de você, tem alguma coisa do tipo? Isso pode acontecer. Isso pode ser uma realidade, né? A gente costuma dizer que você pode eventualmente encontrar dois fornecedores que vão entregar o mesmo produto ou o mesmo serviço. Um deles te cobra R$10, mas te dá um crédito de 4. Então, financeiramente, ele te custa 6. O outro vai te cobrar 8, mas não vai te dar crédito nenhum. Então, ele vai custar mais do que o outro. E aí, volta àquela conversa do início, né, do nosso papo aqui. O setor de compra das empresas vai passar a ter a obrigação de fazer a análise tributária para entender onde está o ganho financeiro na operação. Então, aí sim o MEI pode sofrer, já que como ele não vai dar crédito, ele pode concorrer com uma empresa que dê crédito, uma empresa do Simples que dê crédito. Então, isso de fato vai poder pesar na vida dele. E, teoricamente, ele sempre vai ter o preço mais barato, porque a carga tributária dele é menor. Mas isso é na teoria, na prática é outra história. Se ele perder muito cliente, às vezes, aí vale a consulta de pensar, vou pro Simples Nacional? Sim. Então, atenção MEI. Então, para você que é MEI, saiba que você também tem que observar não só tá ali ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, igual muitos chamam, você tem que ficar atento. Se tá perdendo muito cliente, perguntar, foi por que você deixou de ser meu cliente? Às vezes pode ser isso que o Hugo tá falando. Exatamente. E às vezes o planejamento para você não perder a sua empresa, algo do tipo, fechar, é você subir de nível para oferecer um crédito ou algo do tipo, tá? Aí eu queria fazer uma pergunta pro Renato. Renato, tem uma coisa que eu queria perguntar aqui, também seguindo a mesma linha de raciocínio do MEI também, ali para as pessoas que estão nos assistindo,
que está começando, ouve as palavras diferentes que se chamam NCM e KENAI. Uma boa escolha faz reduzir tributos. Então a pessoa tá lá, escolhe de qualquer jeito KENAI, escolhe de qualquer jeito NCM, o pessoal de e-commerce coloca lá no Google lá, qual KENAI, qual é o NCM do meu livro? Aí viu lá o KENAI e coloca. Tem alguma coisa que faz reduzir tributos, a escolher bem ou mal os KENAIs ou NCMs? Nos conte mais e traduz aí o que é NCM, o que é KENAI, conte para nós. Muito bom. Acho não, tenho certeza. Essa é a definição principal de qualquer negócio. Então, a abertura, né, de um negócio, a constituição de um negócio, regida ali pelo contrato social, né, no caso aí de sociedades ou empresas unipessoal, é o KINAI, né? O segundo passo é o KINAI. O que é o KINAI? É a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, ela vai trazer o resumo do objeto social do contrato social, né? Ou da informação da atividade do MEI, no cartão do CNPJ. Então, esse número, né, que é o KINAI no CNPJ, ele é o decisor da tributação de empresas do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E esse mesmo código, o KINAI, ele é um definidor, uma definição, né? Se a pessoa física pode ou não ser um MEI, né? Por exemplo, teve um caso de um cliente que nos procurou que queria abrir um MEI de psicologia. E não pode, né? Tem uma vedação, tem ali uma série de atividades vedadas para o MEI. Uhum. Então a gente sugeriu o quê? Uma microempresa. Porque às vezes o pessoal confunde MEI com ME, PP, né? Então, cada uma ali tem uma classificação. E a NCM, ela é específica voltada para o comércio ou para a indústria, que é a nomenclatura comum do Mercosul, ou, um termo também usual, a classificação fiscal. Ela define o quê? A tributação do ICMS, a tributação do PIS e COFINS e a tributação do IPI, né? Existe uma tabela do Imposto de Produtos Industrializados, que o pessoal da área comumente chama de TIP. Ela traz a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, dividida por subclasses, e cada classe tem uma alíquota de IPI, tem alíquota de 5, alíquota de 0, e assim sucessivamente também para PIS e COFINS. Então, pensando nessa seara, empresas do Simples Nacional, com a definição do seu KINAI, vai definir o anexo que ela se enquadra. Então, hoje a gente tem aí no Simples Nacional 5 anexos, basicamente, né? O anexo 1 do comércio, o 2 da indústria, o 3 do serviço, e o 4 e o 5 da indústria e do comércio. E do serviço também. Então, tem ali uma mistura, né? Baseada nisso. E cada anexo é definido pelo KINAI, né? E o KINAI define a alíquota de tributação do documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o DAS, que vai cair lá na tabela e na distribuição ali das alíquotas. Então, primeiro, a definição do objeto social, ele tem que estar muito claro, muito alinhado com a atividade que de fato a empresa vai exercer. Segundo, o KINAI tem que ser muito bem estudado e muito definido. Não pode ser um achismo ou o que o meu amigo fez. Tem que ser personalizado para o setor que você vai atender, né? E terceiro, a definição e a classificação, pensando em qual faixa você vai entrar, em qual anexo você vai se enquadrar e como será essa tributação. E só trazendo um parênteses para concluir sua resposta, na Lei Complementar 214, né, a gente, como nós temos um negócio de tecnologia tributária, então a gente quebrou a LC em várias partes. E nos anexos da LC, tem os anexos do Simples Nacional, já com a segregação do IBS da CBS lá dentro. Então, como o Hugo falou bem, não existe ali nada sobre o MEI. Não tem previsão de alteração do MEI por enquanto. Não é por enquanto, mas a gente entende que isso também deve acontecer aí nos próximos meses, ô Bruno. Maravilha, maravilha. Falando de DAS, a gente falou de Simples Nacional, comentou de DAS, me lembrou também o PIS e COFINS monofásico,
que a gente já está quase ao fim aí de ter esse crédito e muitos empresários atuando até hoje, tendo esse benefício, não sabiam que existia o PIS e COFINS monofásico. Isso porque existem ainda contabilidades que não aplicam esse benefício nas empresas. E aí entra na questão do crédito, né? Então, assim, pessoas que não utilizaram esse PIS e COFINS monofásico até hoje por suas contabilidades. Então, só para fazer aqui um parênteses, ainda voltando ao nosso assunto anterior, tem até o fim do ano para que consigam fazer esse levantamento dos créditos para poderem utilizar e poderão ainda utilizar de 2027 para frente. Como que seria esse crédito? A gente poderia utilizar esses créditos apurados de PIS e COFINS monofásicos pagos a mais em outros tributos federais? Como que ficaria esse cenário de 2027 em diante para esse tipo de empresa ou empresário que não se beneficiou desse crédito? Vai depender muito do setor, Vandô. O monofásico, né, quando a gente fala o monofásico, é a antecipação do tributo, no caso do PIS e COFINS, e o ICMS, a antecipação dele é a substituição tributária. Então a gente tem dois cenários, o PIS e COFINS monofásico e a substituição tributária, que para tradução nada que mais é a mesma coisa, é uma retenção do tributo que foi pago pela indústria ou pela importadora para que o revendedor não tenha esse tributo. Então a gente teve um caso hoje também no escritório, né? Um cliente novo, nós recebemos as notas fiscais e a gente apurou o tributo do mês e comparou com os tributos anteriores, né? Com a declaração do Simples Nacional do mês anterior. E de cara, olhando as NCMs, eu observei que eram NCMs já tributadas pela indústria, que o comércio não deveria tributar, e no extrato anterior tinha tributação. Então, veja, são duas classificações, então, associadas à anterior. Qual anexo esse cliente deveria estar, né? E a contabilidade anterior, a gente observou que classificou no 1 e no 2. E pelo nosso entendimento, pegando a lei, as consultas da Receita Federal, ele deveria só estar no 1. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, entender a NCM. Essa NCM estando no 1, ele é monofásico. Então, aquele ICMS que a contabilidade anterior fez o cliente pagar, na verdade era zero. O PIS e COFINS também, que a contabilidade anterior fez ele pagar, também era zero. Então ele só tinha dentro do DAS, que é a unificação dos tributos federais, estaduais e municipais, ele só tinha 3 que deveriam ser tributados, que era o Imposto de Renda e a Contribuição Social, e o CPP, que nada mais é do que a contribuição patronal do INSS. Pronto. Então ele recebeu a guia e falou: Renato, mas o que aconteceu com essa redução total de tributos? Falei: veja, por interpretação da contabilidade anterior, a tabela do Simples Nacional que você utilizava e o anexo associado estavam incorretos. Então está aqui a lei que prevê que você pode sim inserir este anexo nessa alíquota, não pagando mais o PIS e COFINS e o ICMS-ST, que são monofásicos e substituídos. Então veja, ele tem direito a ressarcir 5 anos para trás de todo esse recolhimento incorreto, né? Então, os créditos acumulados que eu citei anteriormente, aplicáveis a lucro presumido, pensando no ICMS, e no PIS e COFINS e ICMS, pensando no lucro real, essas informações deverão ser registradas nas obrigações acessórias específicas do SPED fiscal e do FD Contribuições. Quando a gente fala de Simples Nacional, é um ressarcimento administrativo que pode, né, ser feito através do ambiente da Receita Federal, mas desde que exista evidências de incorreções, porque o documento fiscal já saiu com destaque. Então aquilo foi destacado incorretamente. E a outra ponta da cadeia pode ter comprado aquilo para uso, consumo ou revenda, né? Então, e pela lei do Simples, quem comprou até hoje não tem direito a crédito, salvo se o Simples Nacional destacar no seu rodapé a alíquota de participação proporcional daquela arrecadação e desde que o comprador seja um revendedor ou industrial, para uso e consumo, também não dá direito a crédito. Então, assim, veja, são vários critérios que definem
essa recuperabilidade da não cumulatividade existente hoje na lei, e com a reforma tributária vai continuar essa não cumulatividade, mas de uma forma ali, eu diria, um pouco mais organizada. Maravilha. Vamos falar aqui do nosso último patrocinador aqui do nosso podcast. Então vamos lá. A Red Consulting é uma consultoria especializada que ajuda empresas brasileiras a entrar no mercado americano de forma estratégica e segura. O trabalho deles vai muito além de abrir uma empresa nos Estados Unidos, porque ajuda os clientes a entender o mercado, adaptar seus produtos ou serviços e realmente alcançar o sucesso nos Estados Unidos. Porque entrar no mercado americano não é sobre improviso, é sobre estratégia, visão de longo prazo e execução inteligente. Então, se você quer ir atingir o mercado americano e tudo mais, sabe que tem a Ready Consulting. Vai estar as informações aqui na descrição. Estamos encaminhando aqui para o nosso final do nosso podcast. Vocês estão mandando muito bem aí no nosso assunto tributário. Eu quero falar sobre, rapidamente aqui para nós encerrarmos, depois deixarmos uma mensagem para quem está nos assistindo, do imposto seletivo. Acho que nós já falamos do split payment, falamos sobre por dentro, por fora ali, recolhimento, falamos do MEI. Faltou aí um pouquinho mais do imposto seletivo. Hugo, nos conte um pouquinho mais sobre o imposto seletivo. Quem deve se preocupar? Tem muita gente que não precisa, mas quem deve? O brasileiro é super criativo, né? Nós somos um povo muito criativo. E aí, obviamente, já apelidaram de o imposto do pecado. Fiquei sabendo, né? Eu achei super a ver. Na verdade, é um imposto que a gente diz de caráter não arrecadatório, tá? Ele não é um imposto que tem como princípio a arrecadação, né? Na verdade, ele tem como princípio desestimular o consumo de alguns produtos, né? Então, de certa forma, ele vai substituir aquilo que o IPI faz hoje em dia, né, Renato? Que é, por exemplo, eu tenho lá uma tributação alta sobre cigarros, sobre bebidas alcoólicas. Então, a ideia é fazer com que esses produtos se tornem caros para desestimular mesmo o consumo, tá? Então, quem vai ter que se preocupar são os consumidores desse tipo de produto nocivo à saúde, principalmente, né? Então, álcool, né? Bebidas alcoólicas, cigarros, enfim. Refrigerante entra nessa lista. Refrigerante também, né? A gente está aí agora numa cruzada com produtos super industrializados, né? Então, esses produtos também devem ter um aumento. Obviamente, não deve ser uma tributação assim tão alta quanto bebidas alcoólicas e cigarro, que são o carro-chefe, né? Os maiores vilões, digamos assim, os maiores pecados que a gente tem. Mas também, então, bebidas açucaradas, hiper industrializados, tudo isso que faz mal para a nossa saúde, deve ter uma tributação. E aí também tem alguns itens de luxo, né? Então, algumas coisas assim estão sendo estudadas ainda para entender, mas já é mais ou menos um reflexo daquilo que já existe hoje com o IPI. O IPI tem essa função também, além de arrecadação, uma função extra-arrecadatória, que é regular o consumo desses produtos, porque, no final das contas, não é exatamente só sobre te permitir ou não te permitir usar álcool, ou cigarro, ou alguma coisa. É o impacto que o uso massivo disso na população gera no sistema de saúde brasileiro. Isso. Então, quando você estimula esse consumo, você gera uma população mais saudável, com impacto menor de modo geral na economia do país, e especificamente no setor de saúde, no SUS, né, que na saúde pública. Então, isso para o governo é ganhar de duas formas, né? Uma forma ele ganha arrecadando e outra ele gastando menos. Isso que eu ia falar. Será que foi estratégia do governo para ganhar um pouquinho mais? Existe. Ele sempre teve essa característica, né? O IPI sempre teve essa característica, né? Que é gerar um desestímulo
que proporciona uma arrecadação, e de outro lado, um consumo menor, um gasto menor na saúde pública. Então, isso o IPI já tinha isso no seu conteúdo, né? O IS entra para fazer, às vezes, essa característica do IPI, já que o IPI agora não vai mais existir. Tô vendo uma oportunidade boa no mercado fitness, né? Já que esse tipo de produto tende a aumentar os impostos, tem aumentado corridas de rua, etc. A gente tem visto cada vez mais as pessoas diminuindo, inclusive, o consumo de bebidas alcoólicas. Açúcar, todo mundo exige coisas. Açúcar, Já quero sem açúcar. Coca-Cola mesmo. Uma É. questão zero açúcar. Acaba fomentando um outro Exato. mercado, né? Exato. Inclusive tem umas pesquisas aí de mercado que já estão estudando o impacto aí das canetinhas emagrecedoras Exato. no varejo, né? O pessoal do supermercado tá reclamando pra caramba. Sim. Exato. É igual o Tigrinho também impactou também no supermercado. Então, tudo de alguma forma impacta. Assim, a única coisa que acontece é que a legislação, ela tem uma velocidade diferente do mercado, né? Aham. Então, o Renato falou, essa reforma tributária não veio da noite para um dia, são 30 anos aí de estudos, pesquisas, para a gente chegar num resultado viável, não é nem o ideal, tá longe de ser o ideal, é aquilo que a política nos permitiu. Então, acompanhar a velocidade das coisas que vão surgindo, das novidades, é muito difícil para a legislação, a gente está sempre a reboque. Uhum. E aí ter um tributo como o IS é quase que uma carta na manga, um coringa ali que você pode, peraí, isso aqui eu tenho que desestimular, vamos lá. Os vapes, por exemplo, foram banidos, mas Exato. poderia ter não sido banido, poderia ter sido utilizado uma ferramenta como essa, botar uma tributação lá de 200%, Exato. e aí quem quiser consumir, consome, o governo ganha um pouco, paga a despesa lá do SUS e vida que segue. Países mais flexíveis entendem dessa forma, né, que a intromissão na esfera pessoal é um pouco mais restrita. O Brasil tem uma característica de ser mais paternalista, ele não sabe se governar, então eu preciso decidir por ele é hipossuficiente, não está esclarecido o suficiente. Então, é uma característica da nossa cultura como um todo, e aí a tributação vem, às vezes, para delimitar excessos, né, de consumo de produtos que são nocivos à saúde mesmo. Maravilha. Queria propor aqui uma resposta rápida aqui antes de encerrarmos. De alguma forma, esses setores reduzirem impostos, tá? Eu vou escolher o de vocês, mas vocês podem falar, Bruno, esse aqui não tem tanto, mas tem um setor que é interessante. Esse eu sei que o Vando vai conseguir responder, falar sobre os mecânicos, como é que o pessoal aí, que são da área dos mecânicos, consegue aí economizar impostos. Queria que você trouxesse para os advogados. Tem alguma coisa aí, alguma dicasinha que faça reduzir? Olha, sei lá, vai para a Barueri ainda, que dá tempo, alguma coisa. Renato, dá para falar da área da saúde? Dá? Então, simbora. Começando aqui pelo Vando, que tá é o nosso cotidiano falar para os mecânicos, né? Como é que os mecânicos... Rapidinho, viu? Como é que os mecânicos podem economizar impostos? Na verdade, não é só sobre os mecânicos, mas também sobre pessoas da construção civil, por exemplo, que faz uma emissão de nota fiscal também contando os produtos que compra na obra ou na oficina, por exemplo. Então é importante fazer a segregação entre os produtos que você utiliza para fazer aquele reparo, aquela benfeitoria ou algo nesse sentido. Porque no comércio, no Simples Nacional, por exemplo, você paga menos impostos. Já na prestação de serviço, você acaba pagando um pouco mais do que no comércio. Então é importante fazer essa segregação, tá? Então a sacada é basicamente essa. Então tem mecânicos, por exemplo, que emitem notas fiscais de serviço e acaba pagando um imposto maior, sem levar em consideração que tinha ali peças que ele utilizou para fazer aquele reparo. Então a sacada é basicamente essa. Maravilha, separar ali as notas. Exato. Separar as notas. Hugo? Vocês deixaram para mim o pior cenário, né? Eu vou ser o portador das más notícias. Bom, infelizmente, para as atividades de serviço intelectual, a notícia não é boa. A tendência é uma majoração expressiva
na tributação, porque a gente tem pouco insumo para bater da conta. Então, essa que é a verdade. E aí, óbvio, sempre tem alguma possibilidade de analisar uma alternativa, diversificar de alguma forma, vai depender do setor. Para advogados é mais complicado, porque a nossa atividade ela é muito específica, né? Falando aí de KNAIS, é um KNAIS só, Exato. e esquece, não tem outro, e ainda é privativo nosso, então é mais complicado ainda. Mudar para Barueri não vai resolver. Não vai. Olha, advogados, eu tentei. Tentei ajudar vocês aí, mas não tem nada aí, viu? Renato, galera da área da saúde, que não pode ser MEI, né? Desde já, então se você já tá assistindo, não pode, tá? Tem que ser um nível acima. Tem alguma dica pra eles aí? Reduzir algum tipo de tributo, algo do tipo? Tem uma coisinha aí pra eles? Sempre tem. Ô, Bruno, a gente pôde atender um grupo, né, de clínicas aí muito conhecida aqui em São Paulo, né, e dentro dessas clínicas tinha tanto as pessoas jurídicas, né, os PJs que a gente fala, Aham. que atendia ali psicólogo, médico, cardiologista, odontologia, né, enfim. Tinha tanto a PJ que emitia nota para a empresa, quanto a clínica em si, que agrupava aí todo esse ecossistema empresarial. E aqui em São Paulo tem alguns aí, né? Não vou citar nomes, mas tem alguns grupos aí seria a área da saúde facilitada, né? Ou a área da saúde com economia. Então, existe sim, né? Ainda os anexos e o conceito da Lei 123 de 2006, que lei é essa? É a lei que rege a microempresa e empresa de pequeno porte no Brasil, né? Lei nacional, e traz ali o regramento do Simples Nacional. Então, essa lei, na verdade, lá no artigo 54, tem as definições do agrupamento de serviços prestados do setor da saúde, especificamente, né? E dentro do anexo, existe ali uma dualidade, eu diria, de entendimento sobre o anexo 3 do Simples Nacional, que inicia com a alíquota de 6%, ou o anexo 5, né, que já parte lá da alíquota de mais de 10%, chegando a 15%, dependendo do negócio. Então, aí a gente tem um prejuízo tributário. Então, regularmente existem entendimentos, né, especificamente do setor da saúde, que é possível o enquadramento no anexo 3, desde que cumpra ali alguns requisitos sobre e em relação ao número de funcionários, porque aí cairia na regra do fator R. Então, o fator R é uma alíquota que tem ali uma determinação, né, de um número X de funcionário. Se está abaixo, não se aplica. Se está acima, se aplica. Então, isso é um decisor para fins tributários. Então, a gente tem vários clientes do setor da saúde, né? Alguns deles a gente conseguiu enquadrar no anexo 3 com a alíquota de 6%, outros não, teve jeito, teve que ir de fato para o anexo 5 a partir de 15%, e lucro real, lucro presumido, né? A gente conseguiu também montar ali planejamentos tributários com despesas do próprio PJ médico, reduzindo o lucro contábil, tendo um prejuízo fiscal, porque é diferente o lucro contábil do prejuízo fiscal, são coisas distintas, né? E ainda assim gerando economia aí para esse tipo de empresa no lucro real. E no lucro presumido, né? Tem lá uma presunção menor, que dá 16%, né? Dá para fazer ali uma avaliação de atividade mista entre 32 e 16, também com possíveis reduções dentro da reforma tributária, né? Então, sim, Bruno, é possível aí ter economia no setor de saúde, mas de forma inteligente, com objeto social consistente, KNAI equivalente e decisor anexo. Maravilha. Então, se você tá assistindo é da área da saúde, já veja aí de mandar esse vídeo pro seu contador, né? Então, mande pro seu contador para que ele possa, ou se não, vocês entrarem em contato aqui com a Concordo Contabilidade. Também vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. E estamos caminhando para o final. Já. Mas Passou já. rápido. E rápido, né? Passou rápido, né? Mas quero agradecer a presença de vocês, tá? Quero agradecer Hugo,
Quero agradecer, Renato, Vando, vocês agregaram muito aqui a nossa conversa. Tem aqui o livro Tributos no Brasil e a Reforma Tributária, do Renato. Vou deixar as informações aqui na descrição também. É um livro super rápido de ler, então se você não tem uma prática com a leitura, sabe que vai ser uma leitura tranquila, um ótimo conhecimento para você. Quero agradecer também a CPG, também é patrocinadora também desse episódio, também está conosco nos eventos lá. E claro, Hugo, deixa seu recado aí para quem está nos assistindo, deixa os seus contatos. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Bruno Wanda, concordo, é parceira nossa aí de longa data. Estamos sempre nos eventos juntos. E falar de reforma tributária é um assunto espinhoso, não é fácil. Para gente que está na área, militando há muito tempo, que está estudando sobre o assunto, ainda tem uma série de dúvidas. Mas o importante, eu acho que o recado principal que eu gostaria de deixar é para o empresário se antecipar e se preparar. Quem não se antecipar, quem não se preparar, quem não se planejar, vai pagar muito caro. Infelizmente, é essa a realidade. Deixar para fazer na última hora dessa vez não vai ser uma boa medida, tá? Tem muitas coisas que precisam ser adaptadas, que precisam de tempo, de investimento, e aí no final só quem tiver isso vai sobreviver. Então, se você é um microempresário, se você está no simples, se você está no lucro presumido, mas teu fluxo de caixa está apertado, não deixa para resolver fazer no dia 31 de dezembro. Antecipe-se. Antecipe-se porque isso pode ser a diferença entre sobreviver ou não à nova realidade tributária. Maravilha. Qual é o seu Instagram? O Instagram é @Dr. Holding Familiar. É uma ferramenta, né? A Holding Familiar é uma ferramenta que eu trabalho com muito prazer. Eu costumo dizer que é uma ferramenta multidisciplinar, então eu sou conhecido na rede como Dr. Holding Familiar. E lá a gente fala não só de holding, a gente fala também de reforma tributária, a gente discute novidades do mundo tributário. E me sigam, por favor. Vai ser um prazer ter vocês lá como minha audiência também e poder discutir com todo mundo sobre o futuro da tributação no Brasil. Muito obrigado, uma boa noite. Maravilha, muito obrigado. Renato, suas considerações finais, deixa suas redes sociais também. Legal, eu queria primeiro agradecer, Vando, né, pelo convite, Bruno aí, pelo convite e oportunidade, Hugo aí, mais um parceiro de negócio, com certeza, né, e deixar o recado aí, eu acho que para a população brasileira, seja o micro, pequeno, o MEI, a pessoa física, jurídica, estamos em ano de eleição, né, então vamos definir aí governadores, presidentes, né, e em conjunto disso temos aí a Copa do Mundo, então acho que a gente precisa olhar um pouco aí para o nosso país, né, e tentar decidir aí os próximos governantes para os próximos anos de uma forma consciente, né, para que a gente traga aí de fato novidades e tente aí melhorar o atual cenário da reforma tributária, né, porque os candidatos aí à presidência, principalmente, já citaram que vão colocar alterações na reforma tributária e eles têm, né, o poder disso, né, em conjunto ali com os três poderes. Então isso vai acontecer, teremos mais mudanças, teremos novidades, né, e o meu recado, eu acho que é esse, né, tentar aí transformar ou melhorar o Brasil aí para ficar o mais justo e perfeito possível, né, estar antenado a essas mudanças aí até 31/12 e se antecipar, acho que o Hugo falou bem, se antecipar e não deixar 31/12, porque empresas vão quebrar. Esse é o recado. Empresas vão quebrar que não se anteciparem à reforma tributária. O meu Instagram, né? Você me encontra lá, @Renato_taxconta, TAX conta, né? De tax de tributos e conta aí de contabilidade, né? E Concordo Contabilidade é nosso parceiro aí de serviços e negócios. E de novo, juntos. Obrigado aí pelo convite. Vamos para cima. Vando, suas considerações finais. Bom, minhas considerações é mais uma provocação para você, empresário. Então, se você tem aí um assessor que não está trazendo essas novidades para você, não está te colocando ali
dentro do que está acontecendo. Se você ainda não sabe o que é a reforma tributária, procure parceiros que estejam com você, que somem com você e que você consiga começar a enxergar a contabilidade não como uma despesa, mas como um investimento. Que você tenha um assessor ali que coloque realmente dinheiro dentro do seu bolso. Então a gente está numa mudança tributária histórica e você precisa estar antenado disso. E se você ainda não tá, conta conosco que a gente pode te ajudar. E o meu Instagram é @elivandosouza_. E muito obrigado, pessoal. Obrigado, Renato. Obrigado, Hugo e Bruno, pelo convite de estar aqui. Boa noite a todos. Maravilha! Pessoal, quero agradecer. Se você ficou até aqui, é sinal de que você gostou. E olha só, viu? Há boatos que quem se inscrever aqui no canal vai ter muito dinheiro nessa etapa de reforma tributária. Então, já ouviram essa? Há boatos. Boa. Há boatos. Então se inscreva aí, é sinal de que você gostou. Comente, Bruno, faça mais podcasts, que claro, eu vou te escutar e vou vir aqui trazer outros temas para vocês. Comentem aí e tudo mais. E quero deixar as nossas redes sociais. Então, o Vando fala lá sobre contabilidade. Eu no meu perfil, @soubrunomeira, falo só de marketing. Então, se você gosta de insights de marketing e tudo mais, tráfego pago, assessoria de imprensa e muito mais, tá? E o nosso oficial da Concordo, né? Da empresa Concordo. Então, @ConcordoOficial. Siga a gente lá, que eu tenho certeza que você vai gostar dos insights e tudo mais. Deixo todos os nossos contatos aqui na descrição, dos nossos parceiros, do Hugo, do Renato. E espero você no nosso próximo podcast. Muito obrigado e até a próxima.